Boa tarde, senhoras e senhores. Hoje é 3 de outubro de 2025. São 15 horas. Minha amiga, meu amigo, o prazo da resposta do Procurador-Geral da República ao pedido do ministro Alexandre de Moraes para que analisasse o pedido de prisão preventiva de Eduardo Bolsonaro termina neste sábado. Apesar de só ontem, dia 2, ter sido divulgado que esse pedido foi encaminhado à Procuradoria-Geral da República, o pedido, na verdade, foi feito no dia 29. Então, o quinto dia é o dia 4 de outubro, ou seja, neste sábado. E segundo informações que circulam amplamente, é praticamente descartável que o Procurador-Geral da República rejeite o pedido de prisão preventiva de Eduardo Bolsonaro, com a finalidade de incluí-lo na lista vermelha da Interpol. Por quê? Porque ele está dando declarações, inclusive, atentatórias contra a realização de eleições no Brasil em 2026. Ele diz que essas eleições não vão ocorrer, está ameaçando o Brasil e está dizendo que vai conseguir que isso ocorra lá nos Estados Unidos com o Donald Trump. O que é que os Estados Unidos farão para impedir que haja eleições no Brasil em 2026, o que é que ele quer dizer com isso? É tudo muito grave e seria um convite à baderna, seria um convite a até uma tentativa golpista de alguns setores mais radicais, se a Procuradoria-Geral da República demonstrar temor ante as ameaças de Eduardo Bolsonaro. Então, praticamente nenhum jurista acredita que amanhã será diferente a resposta do Procurador-Geral da República. Vamos assistir às informações que eu preparei para apresentar. E quando você tem um instrumento como o Bloco da Cidadania, sabe, para falar coisa séria, é importante não só a gente seguir acompanhando, mas a gente contribuir para que a gente tenha mais blogs, sabe, exemplares com o Bloco da Cidadania. Se você puder fazer uma doação via Pix, os códigos estão na tela, e qualquer valor, minha amiga, meu amigo, ajuda a gente, para a gente poder fazer um canal melhor para você. Mais uma vez, né, eu quero obrigar o regime a se expor. Eu acho que eles vão fazer de tudo para tentar me condenar. A gente está vendo agora uma mudança da água para o vinho, da maneira como o Moraes tem abordado a questão das notificações internacionais. No passado recente, ele notificou o Paulo Figueiredo através de edital e agora ele o faz por carta rogatória, né? Talvez esteja querendo adequar o seu código de processo penal pessoal ao verdadeiro código de processo penal, mas ele faz isso para tentar dar tons de legitimidade quando ele tenta me notificar no meu gabinete em Brasília. Então veja a situação que está ocorrendo no Brasil, né? Ele não quer utilizar a carta rogatória porque ele sabe que isso demoraria muito tempo e certamente eu não seria condenado até a eleição do ano que vem. Então ele acelera o processo me intimando por edital. Pelo menos é assim que eu estou vendo sair, ser publicado na imprensa. Mas quando ele faz isso, fica uma situação muito estranha, porque eu não posso ser líder da minoria porque eu estou nos Estados Unidos. Mas para ser notificado judicialmente, então vale dizer que eu sou deputado e pode me notificar no meu gabinete em Brasília? Mostram que depois da tarifa o presidente Lula recuperou popularidade. Eles estão fazendo uma campanha grande nas redes sociais, conseguiram um engajamento que não tinham antes. Isso também aconteceu no Canadá, citado pelo senhor, também aconteceu no México. Sempre que Donald Trump entrou em ação, ele acabou ajudando a recuperar a popularidade ou a dar popularidade para esses presidentes. O senhor não acha que isso que está acontecendo isso exatamente no Brasil? Quer dizer, que há uma rejeição muito grande a essa decisão de Donald Trump e que isso está beneficiando o governo e o presidente Lula? Eu não estou preocupado com a eleição. Se o Brasil não resolver nos próximos meses ou próximas semanas essa crise institucional, não haverá eleição em 2026. Então por que eu me preocuparia com popularidade?
Eu não estou preocupado com popularidade. É 100% vitória ou 100% derrota. E eu tenho certeza, se nós sairmos vitoriosos, eu creio, tenho fé em Deus que sairemos, a gente recupera essa popularidade em 1 ou 2 dias. Não estou realmente preocupado com isso. Eu estou preocupado em a gente chegar numa eleição em 2026 sem Bolsonaro poder concorrer, sem eu, que muitos dão como certo, um senador por São Paulo, poder retornar para a minha terra. Vocês acham que vai acontecer com o quê? Com todo... Você vê tudo muito claro, né? Ele diz que não vai haver eleição no país, não está preocupado com a eleição, porque ele pretende dar um golpe, né? Ele acha que, através do Donald Trump, ele vai conseguir dar um golpe no país, e quando ele diz uma coisa como essa, basicamente não resta mais nada a não ser pedir a prisão preventiva dele. A prisão dele é considerada certa caso ele volte ao Brasil, e caso ele não volte ao Brasil, né, inclusive o jurista José Eduardo Martins Cardoso, ministro da Justiça de Dilma, que foi o advogado no processo dela, diz que o Eduardo Bolsonaro é caso típico de prisão preventiva, né? Não tem alguém que seja mais clara a necessidade de prisão preventiva que o Eduardo Bolsonaro. E o Alexandre de Moraes, ele enviou o processo, o pedido de prisão feito pelo PT ao Procurador-Geral da República, com a finalidade só de deixar tudo bem legalizado, né? O manual manda o Procurador-Geral da República dizer se deve ou não prender alguém, então ele entrega na mão do Gonê, e o Eduardo Bolsonaro sabe o que vai acontecer realmente, né? Ele não é burro, na verdade não precisa nem ser muito inteligente para entender que ao fim desses 5 dias ele vai ter a sua prisão preventiva decretada e, consequentemente, a ordem de captura internacional dele, que vai fazer com que ele fique trancado nos Estados Unidos. Eu já falei umas 1000 vezes isso aqui, vou falar pela 1001ª. Veja só, não há possibilidade de o Eduardo Bolsonaro, tendo um pedido de prisão preventiva, ele não ter uma ordem de captura aceita pela Interpol, porque o que ele está fazendo é ameaçar juízes, e essa é uma das cláusulas que a Interpol age para prender quem ameaça juízes. Considerando que ele já foi denunciado pela perspectiva de coação do curso processo, é evidente que está dada a hipótese de prisão preventiva nos termos da lei. Por quê? Porque coação no curso processo é intimidação de juiz. Isso é muito claro. Quem acha que é diferente não conhece o trâmite legal. Eu não sou advogado, mas eu me informei adequadamente. Então, é isso, tá? Aqui você tem a denúncia da Procuradoria-Geral da República, né, muito fundamentada, essa denúncia, repisando todos os fatos, falando tudo que ele faz, todas as falas, todas as ameaças. São 63 páginas, tem aqui as ameaças dos Estados Unidos. Aqui você tem, por exemplo, um trecho em que ele agradece o Trump e o Marco Rubio, dizendo: eu não posso ver meu pai e agora tem autoridade brasileira que não poderá ver seus familiares nos Estados Unidos também, ou quem sabe até perderão seus vistos. Eis o custo morais para quem sustenta o regime. De garantido só posso falar uma coisa: tem muito mais por vir. E aí o secretário Marco Rubio emenda dizendo que é isso mesmo, né? Então está tudo muito provado, e agora essa nova ameaça de que não haverá eleição no Brasil, o que é que ele pretende para impedir a eleição? Como é que ele quer impedir que a eleição aconteça? Vai jogar bomba aqui no Brasil? Vai ter uma invasão das tropas dos Estados Unidos aqui? Seja o que for, não importa o que ele diz, ele não sabia o que responder, ele disse isso. Mas o fato é que ele está fazendo uma ameaça ao Brasil, né? Então, o Procurador-Geral da República tomou a iniciativa de mandar denunciar o Eduardo Bolsonaro, mandar abrir ação penal contra ele. E agora, o que é que acontece? Aqui você tem
a abertura do inquérito para investigar o Eduardo Bolsonaro, você tem a decisão que atende, se você for ver, a abertura do processo pelo Alexandre de Moraes, ela diz o seguinte: trata-se de petição da Procuradoria-Geral da República, distribuída por prevenção para ele. Então ele já abre a ação penal dizendo que ele está abrindo a ação penal porque o PGR pediu, né? O STF envia à PGR o relatório final da Polícia Federal, com todos os crimes, tudo bem explicadinho, né? São 170 páginas, e você tem a íntegra do despacho do envio, a íntegra do despacho de vista à Procuradoria-Geral da República, quando ele enviou em 20 de agosto para a Procuradoria-Geral da República o processo, o inquérito 4995, e aí você tem o pedido do Lindbergh Farias, que é, na verdade, pedido do PT, e aqui, para prender o Eduardo Bolsonaro, e aqui você tem o despacho do Alexandre de Moraes, pedindo para o PGR opinar, em 29 de setembro, tá? 29 de setembro. Então, são 5 dias, olha, encaminha-se os autos à Procuradoria-Geral da República em prazo de 5 dias úteis em 29 de setembro. Então, dia 30 é o primeiro dia 1º é o segundo, dia 2 é o terceiro, dia 3 que é hoje, é o 4º dia, e o dia 4 é o 5º dia. Né? Então, é amanhã que vence o prazo, não há mais por que o Procurador-Geral da República dizer que precisa de mais informações. Que mais informação ele precisa? Ele já tem tudo muito bem explicado e a decidir, sim ou não. Segundo as análises que circulam por aí, é praticamente impossível o Procurador-Geral da República negar a prisão preventiva de Eduardo Bolsonaro. Então, esse fim de semana promete ser bem quente. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.